macumbeiro, tudo bem aí? Nossa 12ª aula. Você veio da aula anterior, onde você começa a entender que a oferenda ela é um ato propiciatório. E que dentro desse ato, a ideia primária construída de firmeza, ela pode ser remodelada, ela pode ser alterada. E uma das regras que eu uso, um dos pontos de partida, é a questão da necessidade. Então, do mesmo jeito que eu falei sobre conjuro popular, conjuro pessoal, magia popular, eu preciso entender que essas ofertas, elas são feitas de acordo com uma demanda, com uma necessidade. Que eu não preciso ficar fazendo isso toda semana. Eu não preciso ficar fazendo isso toda hora. A não ser que eu estou fazendo isso em função de algo grave que esteja acontecendo, um problema sério de saúde. Caso contrário, eu preciso entender uma boa relação com a parte espiritual. E quando eu digo uma boa relação, é no sentido de que você não precisa ficar criando as entidades como gatos e cachorros que você tem que ir lá e alimentar toda semana. Esse é um ponto básico de saída, esse é um ponto bem interessante e bem importante, tá? Então, nessa aula, vocês já devem ter percebido, quem vem aí de outros cursos, quem vem aí de Exu nas Encruzilhadas do Axé ou Exu a Lei do Retorno, eu trago, de forma bem tradicional, o tabaco como aliado-chefe. Eu trago o tabaco como uma referência potencial de trabalho, de condução, de orientação, de indução e também como ato ofertatório. Por quê? Eu preciso entender, esse é o charuto tradicional, tá? O tabaco. Vocês vão receber nessa aula uma imagem assim. Essa imagem você deve ler do maior para o menor. Então, da esquerda para o direito, soberano, ok? Magnata, panatela, corona e robusto. O que eu tenho aqui? Eu tenho um robusto, ó, pode ver, menor, pontinha arredondada. Por que você vai receber? Primeiro porque eu vou te passar a indicação de onde comprar via correio. Tá? É uma loja que eu conheço, é onde eu faço a compra dos tabacos. E você precisa entender, por exemplo, um tabaco desse hoje, um robusto, ele custa R$8. Ele custa R$8, ele não tem anilha é esse selinho aqui, e ele é um tradicional tabaco, charuto de folha inteira enrolado, ok? Onde o custo-benefício é melhor do que você comprar um Dona Flor, um Partagas, porque você acaba pagando pela anilha. Qual que é a importância? Existem dois fumos que são direcionadores. O primeiro é o tabaco, que a gente fala que é a planta base, e existe o tabaco avô, que é chamado de mapacho, ou tabaco de índio. Esse canal da questão da erva de poder, eu preciso entender, existe uma entidade por detrás disso, que eu posso denominá-la de pai tabaco. Ele abre e fecha portas. E como elemento ofertatório, ele é um poderoso elemento vegetal que ganha animação com o elemento fogo e movimentação com o elemento ar. E também é um elemento de terra. O tabaco, ele é a oferenda completa. Ele é a oferta completa. Ele tem o domínio de todos os elementos. Pode também aprisionar, e aí a gente vê a galera do cigarro. Pode também libertar, que é quando ele está fazendo esse trabalho, seja da expansão, seja do exercício do transe, seja a abertura da porta para uma entidade ou a chamada. Todas as entidades da direita à esquerda, sem exceção, aceitam o tabaco como oferenda potencial. Então, ele domina os 4 elementos, ele apresenta as 4 estruturas básicas. Eu não preciso colocar uma dúzia, apenas um deste já é uma oferta, já é um ato propiciatório e muitas vezes usado de forma mais
medicinal ou curativa, que é quando eu faço as baforadas. Então, eu posso pegar um tabaco desse, posso fazer a preparação, vou deixar aqui o nosso prato de oferenda. E aí, quem é aluno da Casa Real, né? Como é que eu acordo esse tabaco? Eu pego um pouco de aguardente, passo nas mãos, umedeço ele já está um pouco úmido, eu vou falar de manutenção, tá? E aí, vou até umedecer mais um pouquinho, que ele está um pouco seco na ponta. Faço isso aqui, e aqui eu começo o meu conjuro pessoal. E aqui eu peço a força de Pai Tabaco, que ele ative os 4 elementos, que eu seja digno desse trabalho, que eu seja digno da porta que eu vou abrir, assim como da porta que eu vou fechar. Essa é a minha preparação base para tabaco quando eu estou lidando com ele espiritualmente. Estou usando um cortador, a pontinha caiu aqui, depois eu pego. E aí essa pontinha, assim como o resto do tabaco, depois que eu uso, depois que ele queima, eu sempre devolvo ele para a terra, seja num jardim, seja num vaso. Aí nós temos a opção isqueiro e fósforo. Por que eu estou usando fósforo agora? Para ele não pegar gosto. Aí eu vejo se queimou por igual. Vou colocar aqui. Mania detestável, né? Devolver o fósforo usado dentro da caixa. Os cambone pira. E aí o que acontece? A partir desse momento, eu tenho os 4 elementos. Jorge, se eu vou fazer isso para uma entidade, eu preciso fazer isso, umedecer, pedir licença? É bom. Eu estou lidando com uma planta de poder. Toda planta de poder, ela tem uma entidade extremamente inteligente por detrás dela. O mesmo tabaco que liberta, que oferta, o mesmo tabaco que acaba propiciando, ele também pode aprisionar a pessoa pelo vício. Daí o cuidado no manejo. Quando eu falo em cuidados, geralmente eu deixo ele guardado ou numa umidora ou dentro da geladeira num potinho. Os charutos que os umbandistas estão acostumados a usar, eu nem considero como charutos, que são aqueles aromáticos, são aqueles à base de folha. Você está queimando uma folha, né? A folha normal, aquele papel. E muitas vezes tem lá produtos químicos para dar aroma. E aí tem um tabaco, quando tem, de uma qualidade muito ruim, que geralmente é o resto do tabaco, da folha que fica no chão da fábrica, onde o pessoal faz a enrolação manual. Escolher um bom tabaco é escolher um processo de trabalho. Então, oferenda para tabaco, oferenda com tabaco, para qualquer linha, para qualquer força. Eu posso simplesmente pegar um prato, faço a minha chamada, acendo e coloco. Isso já é uma oferenda. Isso já é um ato propiciatório. E todas as forças conectam com a folha do tabaco. A folha do tabaco, ela está inserida dentro de várias estruturas, sejam elas espirituais ou religiosas. Então, quando eu falo em oferta, o tabaco ele tem essa conotação sagrada, que é diferente de quando eu quero apreciar um outro tabaco. Aqui eu tenho um Diógenes, né? O menorzinho geralmente eles chamam de petit. E aí eu gosto, eu aprecio o tabaco com uísque, por exemplo, mas aí é um momento que eu falo, é profano, eu não peço licença, eu não faço nenhum ritual, eu apenas degusto o tabaco. E ele é um estimulante também. Eu não recomendo práticas com tabaco muito tarde da noite, mesmo que seja para a esquerda, porque ele é um estimulante. Ele é um tônico também, ele vai deixar você um pouco mais ligado. Então esse modelo ofertatório, e eu posso fazer isso para qualquer estrutura, absolutamente para qualquer. Processos meditativos, né? Aí, Jorge, terminou, às vezes queima inteiro, às vezes não queima, exatamente.
Pode reaproveitar? Se você fez de forma ofertatória, eu não recomendo. Eu não recomendo. Aí terminou, queimou uma parte, o que você vai fazer? Você pode cortar a parte de brasa queimada dele, você pode triturar ele, jogar ele num vaso ou jogar ele num jardim. Você vai perceber que alguns tabacos, mesmo de boa procedência, vêm com aquele furinho. O furinho é que tem um bichinho da folha. E muitas vezes o tabaco pode acontecer porque passa de um para outro e sempre tem um bichinho na folha, mesmo que seja um tabaco de excelente qualidade. Eu já tive a oportunidade de ver coíba com bichinho, então a gente precisa ficar atento a isso. Colocou na geladeira, ele morre dentro da folha e ele faz um processo ali de simbiose. Não precisa se preocupar, daí a importância dele estar na geladeira. Pegou um tabaco que está muito furado, você pode colocar ele no congelador. Deixar 2 dias, depois deixa descongelando e volta para a geladeira. Então, terminei o Z. De forma meditativa, que são alguns dos exercícios que você já viu, que é quando eu trago tabaco. O que eu recomendo? Você vai fazer esse modelo de passar, de chamar, de pedir, e quando você tiver num momento de indecisão, de cabeça muito quente, ou está muito preocupada, ou está muito acelerada, está incomodada, para, e você vai fazer esse processo de soltar a fumaça falando a palavra tabaco. Olho fechado e começa a prestar atenção na sua respiração. Você vai perceber que isso vai baixar a sua frequência e é um processo totalmente meditativo. Outro exercício com o tabaco também são as fumaçadas. Por exemplo, se eu coloco uma pessoa de pé aqui, né? Vamos supor que eu coloco uma pessoa de pé aqui. Eu posso fumaçar os 5 principais pontos: a testa, as mãos e os pés. Repito, atrás. Quando eu faço isso, eu estou fechando a estrela da pessoa. Esse é um dos exercícios de descarrego. A gente vê muito isso em gira, só que muitas vezes não pontualmente nesses locais. Fiz um tabaco para fumaçar uma pessoa assim. Preciso fazer outra coisa? Não, depois eu deixo o tabaco queimando e dispenso. Jorge, exercício para limpar a minha casa. Pega o tabaco, faça o chamado dele, a força de pai tabaco, e vá baforando os cantos dos ambientes, vai devagar, né? Se puxar com muita força vai dar tontura, ficar levantando e agachando vai dar tontura, faça devagar. Quando eu vou fumaçar algo e alguém, existem 2 estruturas que eu preciso lembrar, que é quando eu puxo a fumaça e solto, e aí quando eu vou fumaçar alguém, cuidado sempre com o rosto, eu faço sem tirar ele da boca, né? Que cair faz. Posso fumaçar o pessoal de casa, posso fumaçar o gato, o cachorro, eles vão ficar meio doidos na hora, mas eu posso fazer. Então, esse é o momento de entender. Aqui eu tenho um formato que ele é simples, ótimo custo-benefício e com potencialidade. Tem gente que olha, às vezes, alguns trabalhos de Exu que eu faço, fala, mas você coloca só charuto? Falo, cara, além de colocar um charuto de boa qualidade, eu estou colocando um elemento que domina os 4 elementos. Ele tem aspecto de terra porque ele veio da terra. Ele tem aspecto vegetal porque ele é uma folha. Ele tem fogo por causa que ele queima. E ele tem ar porque é o campo dele de acesso e movimentação. Então, é preciso ter. Posso fazer para qualquer linha, sem exceção. Posso colocar para ancestralidade? Posso colocar potencialmente para ancestralidade. De forma meditativa. Eu puxo, tabaco, você vai sentir a sua mente baixar. Exercício, fumaçar. Fumaçar pessoas, testa, mão, pé, de costas, nuca, mão, pé. E às vezes uma baforada no peito. Vai derrubar miasma, vai derrubar corpos irregulares espirituais
que estão no corpo da pessoa. É um sucesso e é simples de fazer. Eu vou deixar nessa aula o contato da Tabacaria Reis. Eu não tenho nenhum acordo nem nada. Pode dizer que é contato do Jorge. A única coisa é que ela vai querer saber que charuto você quer. Você vai falar que você quer o charuto sem anilha, o baiano, o corona. Melhor, o robusto. O robusto, não o corona. O corona ele é um pouquinho maior do que esse aqui. Você pode escolher qualquer um desses que você vai receber a figura. Não tem problema, tá? Mas o mais em conta vai sair o robusto, num custo-benefício aí excelente, ok? Hora de tabacar, hora de entender que a fumaça é santa e ela é sagrada. Aquele saravá.